Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para o nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? Sempre lembrando que o encontro é Caminho para a Iniciação, justamente preparando pessoas, dando indicações, sugestões para o caminho da iniciação. No caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie ou comece, faça um curso numa escola de iniciação. Então, nós sugerimos que as pessoas, para fazer a sua iniciação, façam os seus cursos preparatórios na Sociedade Brasileira de Obiose. O primeiro nível de entrada para esse processo chama-se curso grau peregrino. Grau peregrino. Então, vocês podem acessar na internet, Sociedade Brasileira de Obiose, tem os vários departamentos, os multidepartamentos que tem no Brasil, e podem localizar aqueles que já estão realizando o curso peregrino ou vão começar, e assim por diante. Claro que, na atualidade, grande parte desses cursos são dados online, de maneira remota, mas aí resta verificar no departamento se isso está acontecendo, se é de forma remota ou presencial, é só constatar esse fato. Então, aí estão todos convidados para participar do curso básico, curso peregrino, da Sociedade Brasileira de Obiose, que foi fundada pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Então, isso é uma coisa muito importante o que nós temos que esclarecer. E esse encontro que nós temos aqui todo sábado, é destinado a dar uma base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, qual é a base? A base desses estudos. A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações. Então, a exposição é variada. Nós não seguimos uma programação de maneira assim bastante variada, para dar uma visão bastante rica, bem acentuada sobre diversos aspectos, panoramas da questão da iniciação. Então, mas nós conversamos muito a respeito da Era de Aquários, nova civilização, sinarquia, biografia dos grandes instrutores da humanidade, devagar e progressivamente a gente vai atacando esses aspectos. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria da iniciação das idades. Agora, o fundamental de tudo isso é que uma outra grande finalidade, a mais abrangente de todas do encontro, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste século XXI e no início da Era de Aquário. Aí, no fundo, eu tenho o livro Aurora dos Deuses, que eu publiquei no ano passado, em janeiro do ano passado, está na vinheta. Na vinheta do programa tem todas as indicações para quem queira fazer a aquisição desse livro. Eu já estou preparando um segundo livro, que eu devo editar brevemente, para dar sequência a esse trabalho de divulgação desses conhecimentos relativamente à ciência iniciática das idades. Muito bem. Nós estamos, nessa fase dos nossos estudos, enfocando diversos aspectos da doutrina secreta, especificamente do capítulo da cosmogênese, dado por Helena Petrovna Blavatsky, e também fazemos ligações com o ensinamento do professor Henrique José de Souza, fazendo conexões. Sempre lembrando que o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, ele é a sequência do trabalho de Blavatsky.
Mas tanto Blavatsky de professor Henrique de Souza, eles fazem parte desta sequência que já vem há milhões de anos sendo feita no planeta Terra, que é justamente trazer a sabedoria iniciática das idades para o ser humano, a fim de que ele atinja um alto estado de consciência no futuro. E, conforme dito pelo nosso mestre, a nossa raça-mãe ariana atingirá um estado bastante significativo da sua evolução no ano 3005. Tanto que isso é a origem do canal. O canal 3005 tem origem nesse fato, né? Desse ensinamento do nosso professor. Então, a raça ariana deve atingir um nível de evolução bastante significativo, né, no ano 3005, e é claro que isso vai indicar o estabelecimento das bases fundamentais para a sinarquia. E depois deste ano, nós vamos ter uma progressão também continuada, de uma evolução muito acentuada no conhecimento humano, né, espiritual. E o nosso mestre dá 10 mil anos de grande desenvolvimento espiritual. Né? Mas já em 3005, o nosso mestre diz que Agartha virá para a face da Terra. Ou seja, olha só que importante. Né? Ele diz, Agartha, que é justamente uma região mental dos mundos subterrâneos, com as suas 7 cidades, toda aquela vibração, todos aqueles seres virão para a face da Terra para fazer uma conexão espiritual com os seres humanos. Né? Isso indica que, já comentando, já para aqueles que já comentamos isso, né? Que justamente em Atlântida houve a queda de Atlântida através da inundação que ocorreu durante milhares de anos, né? Milhões de anos, e uma inundação final que acabou com a Atlântida sendo submergida. E naquele tempo, né, antes da submersão, sabemos de um fato muito importante, que os deuses viviam na face da Terra, ou seja, os deuses, as hierarquias, os seres de alta evolução espiritual viviam na face da Terra em comunhão com os seres humanos. Mas devido à queda Atlante, então o que aconteceu? Esses seres se interiorizaram e formaram então os mundos subterrâneos, mundos internos. Até hoje existem esses mundos internos, mundos subterrâneos, né? Mas eles não nos deixaram órfãos, não é isso? Então, esses seres existem nos mundos internos, dão sustentação para a evolução da humanidade, das suas diversas civilizações, cidades, etc. Né? E dão uma sustentação espiritual importantíssima para que tudo ocorra de maneira a se realizar na face da Terra, né? O que se fala de realizar a obra do eterno na face da Terra. Isso é muito importante, então, esse conhecimento que nós estamos tendo já a partir de Blavatsky e do professor Henrique de Souza. Então, continuando, então, os comentários que nós estamos fazendo a respeito de Helena Blavatsky, né, nós dissemos, e vamos refletir novamente, é um trecho pequeno de umas reflexões de HPB e dar continuidade a esse trabalho, desse estudo. Né? Então, o HPB diz o seguinte, que, como, porém, e já o declaramos anteriormente, esta obra silencia muito mais coisas do que as expõe. Convidamos os estudantes a que utilizem a sua própria intuição. Olha só, né? Então, ela diz, de uma maneira bastante humilde, né? Ela diz que a obra dela, apesar da extensão da obra, uma coisa grandiosa, ela muito mais silencia do que expõe. Porque é necessário isso. É isso. Os mestres silenciam quando, a respeito de assuntos que a humanidade não pode ainda compreender. Isso o nosso mestre nos ensina, dizendo que cada ser de hierarquia que vem para a face da Terra, ele vem ensinando de acordo com a tônica do ciclo. Então Moisés, que era um ser da linha de uma linha manúsica, né? Manúsica, ligado a altas consciências superiores, né? Hierárquicas, ele veio dando uma tônica do ciclo, daquele tempo, né? Depois veio Jesus o Cristo dando a tônica específica
que deu origem ao cristianismo, né? Depois veio a Blavatsky no século XIX e outros seres anteriormente, né? Blavatsky no século XIX e agora o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Então Blavatsky nos diz que muito mais, ela deixa evidente que muito mais do que a escrita do livro está também a utilização da nossa própria intuição para entendermos toda essa questão da filosofia transcendental, né? O Blavatsky diz, então, que o nosso principal escopo é esclarecer alguns ensinamentos que já vieram à luz, por muitas vezes incorretamente, a nosso pesar, suplementar com informações adicionais, se e quando possível, os conhecimentos antes sugeridos, e defender a nossa doutrina dos ataques violentos do sectarismo moderno, e muito especialmente do materialismo destes últimos tempos, tantas vezes rotulado erroneamente de ciência, quando, em verdade, só as palavras sábios e semissábios deveriam ter a responsabilidade das inúmeras teorias ilógicas apresentadas ao mundo. Então, ela faz essa contraposição entre o materialismo, né? Ela fala já do positivismo, né? Positivismo que é a base, desculpe, a base da ciência, né? Que dá uma base científica para a ciência, que não é errado, não é errado, não vamos dizer que o positivismo é errado, mas ele dá uma base científica bastante importante para a ciência, só que não é suficiente para entender todos os domínios do universo. Isso é importante, né? As bases do positivismo são erradas? Não, estão corretas, dá uma credibilidade muito grande à ciência, dá possibilidade de ter conhecimentos bastante seguros, através da experimentação, etc, etc. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, a ciência limita a possibilidade de entendimento das questões superiores, principalmente pelo fato de que o positivismo, ou seja, o materialismo, ele nega peremptoriamente a existência de uma inteligência superior. Isso é básico, né? Isso é negado peremptoriamente, com bastante ênfase. Não existe uma entidade ou uma consciência superior. Ou seja, o que acontece no universo não obedece a segundo o fundamento do positivismo, o que acontece no universo não obedece a um plano pré-estabelecido. Isso não é visto pela ciência. Mas só que, se nós analisarmos de verdade todo o aspecto fenomenológico do universo, principalmente as leis universais, né, dados pela ciência inicial das idades, nós verificamos que é impossível algo que tenha equilíbrio não ter uma fonte equilibrada, não ter uma fonte de equilíbrio. Né? Ou seja, não é possível que algo sábio não tenha por origem a sabedoria. Isso é básico, não é verdade? Ora, um livro, veja bem, isso é básico, um livro de filosofia só pode ser escrito por um filósofo. Na verdade, alguém que tenha condições intelectuais para fazer um livro de filosofia. Veja bem, é muito simples. Um prédio, um edifício, né, uma coisa sofisticada em termos de engenharia, não pode ser feito por qualquer pessoa. Tem que ter pessoas especializadas em engenharia, em física, isso, nos processos todos de construção, para que surja aquele prédio. Então, e muito mais, um prédio ele existe antes da sua construção. Na verdade, vem o arquiteto e planeja, e os engenheiros planejam o arquiteto em forma de plantas. É isso? Um prédio todo, ou uma casa, é feito uma planta. Então, está planejado. É impossível, veja bem, é impossível se construir um prédio ou uma casa sem que haja uma planta inicial, com todos os cálculos matemáticos, todas as possibilidades. Isso é lógico. Então, e é nesse ponto que a ciência positivista não se liga ao conhecimento, inclusive, da lógica em si, né? Da lógica. É impossível, assim como é impossível a gente construir um prédio sem ter um projeto inicial, uma planta, isso, toda detalhada matematicamente, é impossível existir um universo matematicamente perfeito sem que haja um plano pré-estabelecido. Mas é uma coisa, uma criança sabe disso. Se você perguntar para uma criança que não está envolvido ainda com os processos ideológicos e científicos, ela responde isso. Tanto que quando a gente pergunta para uma criança, pode fazer essa experiência, num determinado instante, a gente pergunta para uma criança, por que é assim?
A criança responde, é assim porque é assim. Ou seja, é assim porque tem que ser assim. A criança entende, só que depois, com o tempo, a mente humana vai se tornando adulta e vai se envolvendo com as ideologias, com os padrões da ciência acadêmica, com a lógica, etc. Então, ela vai sofrendo um engessamento, né? Um engessamento. Ela fica engessada naqueles princípios materialistas, e isso aí realmente complica muito o entendimento. É isso que a HPB fala. Eu estou falando de maneira bastante simples, né? A HPB fala de uma maneira rebuscada, mas eu estou falando de uma maneira bastante simples para o entendimento, né? Então ela fala sábios e semi-sábios, né? Então, a questão de sabedoria é muito tem um embasamento diferente daquilo que a própria ciência afirma, né? A filosofia. A filosofia, a ciência, a história consideram sábios aquele que sabe muito, né? Mas não é verdade. Né? Pela ciência iniciada das idades, sábio é aquele que entende a si mesmo. Veja bem, sábio é aquele que tem autoconhecimento. É isso. E, momentaneamente, não é nem necessário ter formação acadêmica, nem títulos, nem diplomas. Isso. A gente sabe que, pelo processo da reencarnação, a pessoa vai passando por várias experiências. Né? Numa vida, ela pode ser um sábio, como uma pessoa muito culta. Na outra vida, ela pode ser um analfabeto. Isso faz parte do processo da reencarnação. Mas esse ser analfabeto, que tem aquela consciência de si, ele pode ser um sábio. É isso. Mesmo sendo analfabeto. Aliás, tivemos muitos analfabetos sábios. É isso. Por exemplo, Sócrates era analfabeto. É isso. Maomé era analfabeto. É isso. É isso. Carlos, o grande Carlos da França, né? Carlos Magno, era analfabeto. Aliás, naquele tempo era difícil ter pessoas alfabetizadas. Isso. Mais de 90% das pessoas não eram alfabetizadas. Né? Muitos poucos eram alfabetizados, mas mesmo assim existiam sábios. Então a sabedoria não está na quantidade de informações que a pessoa tem, mas assim na qualidade do conhecimento que ela tem, no conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. É isso que se propõe o caminho da iniciação. Na verdade, o caminho da iniciação. Tanto que o próprio Pitágoras, ele definiu a filosofia de maneira bastante específica, né? Filosofia. Filo quer dizer união, né? Quer dizer afinidade, filhos, né? E Sofia, sabedoria. Afinidade com a sabedoria. Mas o Pitágoras dizia que filósofo não é o sábio, mas é o amante da sabedoria, aquele que ama a sabedoria. É isso? Ele tem uma especial determinação de atingir a sabedoria. E essa especial determinação está na questão do indivíduo penetrar no fundo da sua consciência. Analisar o quê? O Deus que existe dentro de si mesmo. Por isso, né, Jesus falou, vós sois deuses. É isso? Então, esse é o princípio da sabedoria. A sabedoria mesmo. Autoconhecimento. E esse é o caminho desse autoconhecimento é justamente o caminho da iniciação. Isso é muito importante, então, essa questão. Em sua grande ignorância, continuando com o HPB, hein? Em sua grande ignorância, o público, ao mesmo tempo que aceita cegamente tudo que provém das autoridades e julga de seu dever considerar como fato comprovado todo ditame oriundo de um homem de ciência, o público, dizíamos, habitou-se a zombar de tudo quanto demanda de fontes pagãs. Então, isso aí é que a HPB fala, né? Que o público, em geral, ele dá muita importância se uma determinada informação é dada por um homem que a sociedade o considera um sábio, porque ele tem diplomas, tem conhecimento, etc. Então, HPB fala isso. Dá-se muita importância àquele que se intitula filósofo, àquele que se intitula sábio. Então, dá-se muita importância. E nega-se muitos conhecimentos que têm origem pagãs, inclusive da mitologia. Né? Tanto que no próprio fundamento do positivismo, né, Augusto Comte considerou a mitologia como a infância da humanidade. Eu não estou julgando Comte, nem tenho o direito de se julgar ninguém. Né? Não julgue para não ser julgado. Né? O princípio básico de Jesus. Não julgue para não ser julgado. Estamos apenas analisando. Né?
Augusto Conte, numa das suas afirmações, ele diz que justamente toda essa questão da teologia, da mitologia, da mitologia, digo, né, faz parte da infância da humanidade, ou seja, é uma coisa primitiva. Não é verdade. O Augusto Conte, apesar de toda a sua capacidade de organização científica, errou, se equivocou nesse ponto. A mitologia não é a infância da humanidade, não é algo primitivo. Pelo contrário, é algo extraordinariamente valioso, porque a mitologia ela fala com recursos alegóricos, recursos simbólicos, aquilo que a mente humana não consegue expressar em palavras. E, então, toda a mitologia ela tem um fundamento básico que indica a formação de todos os processos evolutivos da humanidade. E, mais especificamente, a mitologia está ligada com os mundos subterrâneos. Esses mundos subterrâneos, porque os mundos subterrâneos, né, eles são a base, os mundos internos são a base da formação das civilizações. Né? E, normalmente, o início dessas civilizações é contado de maneira mitológica. O início do Egito, o início da Pérsia, o início de Roma, isso vem da cultura hebraica, é contada sob o aspecto mitológico, mas essa mitologia ela tem, a Grécia também, né, grande parte do conhecimento dos gregos, do Monte Olimpo, né? Então, é contado sob a forma de mitologia, mas essa mitologia ela tem um fundamento básico, citando também os Puranas, os Vedas, os Upanishads, né, da Índia, né? Então, essa mitologia é dada de forma simbólica, ela tem que ser entendida. Nós temos que entender o que está por trás desse simbolismo. Isso é importante. E a HPB, então, diz que, normalmente, as pessoas que se dizem cultas renegam esses conhecimentos. Renegam esses conhecimentos. Por esse motivo, e como os sábios materialistas, continuando com a HPB, só podem ser combatidos com as suas próprias armas, as da controvérsia e da discussão, julgamos conveniente inserir em cada volume um apêndice. Ela fala isso. Em que são contrastadas as respectivas opiniões, para mostrar até as grandes autoridades podem errar frequentemente. Então, esse foi a metodologia de HPB, foi justamente fazer esse contraponto, né? Fazer essa comparação entre as opiniões das ditas autoridades com a opinião, com o conhecimento da filosofia transcendental cósmica. E justamente tirar as consequências, as conclusões a respeito da comparação desses dois entendimentos. Né? Acreditamos, continua HPB, acreditamos que seja útil e eficaz pôr em relevo os pontos fracos de nossos adversários e demonstrar, com os seus repetidos sofismas, que se pretende passar por ditos científicos são inexatos. HPB diz, então, que, na maioria das vezes, aqueles conceitos científicos são inexatos, porque não passam justamente por um viés, por uma informação da filosofia transcendental cósmica. Nós, continua HPB, nós nos apoiamos em Hermes e na sabedoria hermética, em seu caráter universal. Eles se apoiam em Aristóteles contra a intuição e a experiência dos séculos, imaginando que a verdade é propriedade exclusiva do mundo ocidental. É verdade? Então, ela diz, então, nesse ponto, vamos analisar bem para tirar as conclusões. Né? Ela faz aqui, de maneira bastante rápida, uma comparação entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, ela diz que o Ocidente, no mundo ocidental, devido à presença do materialismo, né, a partir de longa data, né, essa corrente materialista sempre tenta condenar os ensinamentos da Índia e dos povos orientais, dizendo que são inexatos. Mas a inexatidão está justamente no caráter ocidental. Agora, devemos dar conta do seguinte, que o nosso mestre indica que, no atual momento de evolução da humanidade, o trabalho a ser desenvolvido, evolutivo, é do Ocidente. O Oriente passou. Isso. Então, tanto que Swedenborg, que foi um grande filósofo, ele dizia, né, et
Oriente Lux, eis a luz do Oriente. O nosso mestre, o nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, ele afirmou, et Occidente Lux, eis a luz do Ocidente. Eis aqui. Então, é a luz do Ocidente. O que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, afirma? Que tudo aquilo que está no Oriente foi passado para o Ocidente. E é a vez do Ocidente dar a base de formação da nova civilização. É isso. Passando pela Europa, é isso? Passando pelo Portugal e depois vindo para o Brasil. É isso? Descoberto por Portugal. E se espalhando pelas Américas também, né? Também não podemos também, podemos dizer que nesse momento está também o trabalho de HPB nos Estados Unidos e o professor Henrique José de Souza, Helena Petrovna Blavatsky, no seu trabalho nos Estados Unidos, na América do Norte, e o professor Henrique José de Souza com o seu trabalho no Brasil, América do Sul. Justamente trazendo esses conhecimentos do Ocidente para o mundo ocidental. Tanto que o nosso mestre diz, o Brasil é a pátria do Avatara, berço da nova civilização. Compete ao Brasil fazer esse passo. Eu só estou fazendo essa observação porque, naquele momento, o HPB falava dessa contraposição entre a inexatidão do Ocidente e o valor da cultura ocidental. É isso? A cultura dos grandes escritos, né? do Oriente. Mas, a partir do século XIX e um pouquinho antes, esses conhecimentos foram sendo trazidos para o Ocidente. E a HPB fez grande trabalho de trazer esses conhecimentos, não só da Índia, mas do Tibete também, né? Conhecimentos vindos dos mundos internos para o Ocidente, para que o Ocidente se capacite a ser a base do desenvolvimento de uma nova civilização. Então, daí a divergência. Daí a divergência, diz a HPB. Diz Hermès, o conhecimento difere muito da razão, porque a razão pertence ao que está acima dela, mas o conhecimento é o termo da razão. Isso. Isto é, o fim da ilusão do nosso cérebro físico e de sua inteligência, sublinhando assim fortemente o contraste entre o saber laboriosamente adquirido por meio dos sentidos e da mente humanas e da onisciência intuitiva da alma espiritual e divina, Buddhi. Ou seja, sintetizando, né? Existem dois caminhos para que uma pessoa acumule conhecimentos em si, se promova, né, intelectualmente e espiritualmente. Através de informações que vêm de fora, são válidas informações, mas muito mais importante é o autoconhecimento. São aquelas essências que vêm de dentro dela e produzem nela o autoconhecimento, o conhecimento profundo, intuitivo das coisas. Então, de certa forma, a questão não é penalizar ou criticar a ciência acadêmica, não. A ciência acadêmica está certa, tem o seu padrão de comportamento, age de acordo com o que deveria fazer, mas é necessário que a ciência acadêmica atinja um plano de desenvolvimento superior, ou seja, ative também a utilização da intuição. E é esse o caminho do terceiro milênio. A universidade no terceiro milênio deverá desenvolver cada vez mais o processo intuitivo. Aí sim, nesse momento, nós podemos casar esses dois conhecimentos, o conhecimento objetivo com o conhecimento interior. Não é eliminar nada. A questão não é eliminar nada. Tudo é importante. A ciência acadêmica, mas a ciência iniciada das idades é mais importante ainda por ter a base do conhecimento formal e intuicional e interior de todas essas questões. Então, esse é um assunto fascinante, né? Nós estamos dando continuidade a esse estudo da HPB, um estudo fascinante. Eu passo, então, para o nosso irmão Carlos, né, para ele fazer as suas devidas considerações, para enriquecer mais essas considerações e também passar para perguntas dos nossos participantes do encontro. Então, essa primeira parte que o senhor colocou é muito fascinante, professor, porque tudo que envolve conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, ele por si só já é fascinante, né? E quando o senhor fala de intuição, como a luz está agora no Ocidente, nesse desenvolvimento da intuição, a gente vai conseguir perceber todo esse conhecimento
das idades, né, que a gente tem que ter com a gente. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Pois O não. autoconhecimento, o desenvolvimento do autoconhecimento, será que a gente consegue também resgatar todas as experiências positivas realizadas em outra vida? Claro, é evidente, não, mas é evidente, tudo, olha, nada se perde. Agora, veja bem, para todos os nossos irmãos, onde fica acumulado esse conhecimento? No corpo causal. O que é o corpo causal? É o corpo mental superior, o mental abstrato. Muitos afirmam que o corpo causal é a tríade superior, mas eu fico mais com essa ideia de que o corpo causal é justamente o corpo mental superior. Ele acumula, não acumula tudo, acumula só as coisas pertinentes ao conhecimento iniciático. Quer dizer, se a pessoa fez coisas que desagradam, que não estão condizentes com os princípios do amor, da ordem do amor universal, etc., isso não vai ficar gravado no corpo causal. Né? Isso é rejeitado e deixado no mundo objetivo. Mas as coisas importantes do conhecimento ficam no corpo causal. E todos nós, à medida que nós estudamos e avançamos nesse conhecimento através do autoconhecimento, nós vamos enriquecendo o nosso corpo causal. E é claro que, quando nós renascemos, nós trazemos todo esse conhecimento. É por isso que nós falamos, eu falei anteriormente. Uma pessoa pode nascer, ter uma determinada vida e ser um analfabeto, mas é um sábio. Pode ser um sábio. Ele pode ser analfabeto por questões kármicas, ele pode não ter condições de frequentar uma escola, ou situações financeiras, ou regionais, ou sei lá o que for. Né? Ele pode acontecer isso, dele não ter, de ser analfabeto, mas o corpo causal dele tem todo o conhecimento. Se ele foi sábio em outra vida, ele será um sábio nesta vida, mesmo sendo analfabeto. Então, a questão da cultura do indivíduo, acadêmica, não interfere na utilização desse conhecimento profundo do corpo causal. Então, a resposta é sim. Todo o nosso conhecimento que nós temos no passado fica acumulado em nós e nós usamos nesta vida, de forma positiva. É claro que nós trazemos também coisas relativas ao nosso, ao nosso mundo passado, né? Devido às nossas imperfeições, às nossas atitudes não corretas, né? Mas aí já vem sob a forma do karma, né? Do karma, né? Então nós já analisamos isso, né? Que quando nós perdemos por ação do desencarne, nós perdemos os corpos físicos, né? O corpo físico denso, o vital, o astral, o mental, mas sobram os átomos permanentes. Esses átomos permanentes retém todo o registro kármico pertencente àquele indivíduo e é recolhido para o corpo causal. Ele não é recolhido como um conhecimento de sabedoria, mas um conhecimento que vai ser utilizado no resgate kármico. Então, quando a pessoa renasce, todos os corpos de perfis de físico são determinados por esses átomos permanentes que se projetam novamente para o mundo físico e ele obtém, ele vai ter que passar pelo karma, está nos átomos permanentes, determina o karma, mas ele recebe também aquilo que ele acumulou no corpo causal, relativamente à sabedoria, ao conhecimento superior. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli pergunta o seguinte: depois de HPB veio o JHS, o próximo será Maitreya? Olha, eu vou dizer que Maitreya é um ser, é uma consciência de enorme consciência, né? Todo o processo evolutivo da humanidade se faz através de Budas, né? De Budas, né? Então, os Budas vão se aparecendo na sequência da evolução humana. Então, Maitreya realmente, isso conforme o nosso mestre. Nós vivemos a era de Maitreya já. Já vivíamos a era de Maitreya. A partir de que ano? Do ano 2005. 2005, né? Então, a partir do ano de 2005, nós vivemos já a era de Maitreya. Era de Maitreya. Então, a consciência superior deve dominar cada vez mais o nosso ambiente humano, né? E esse nome, justamente, chama-se Buda Maitreya. Maitreya, né? Só que nós devemos ter uma consciência do seguinte, né? Que em 2005, muita gente imaginou que Maitreya apareceria na frente de todo mundo. Tinha muita gente que imaginava isso, né? Que
Maitreya apareceria na frente de todo mundo, né, como Jesus apareceu, e diria: Eu sou Maitreya, estou aqui para uma nova civilização. Não é assim, não é assim. Então vamos dizer o seguinte: olha, Maitreya é uma consciência que deve paulatinamente se manifestando no mundo, ah, no mundo objetivo, né? Mas como que esse Maitreya se manifesta? Através da nossa própria consciência. Eventualmente, esse Maitreya pode mandar um tulco seu, tulco que é uma projeção. Ele pode, durante o século XXI, mandar um tulco seu e se manifestar para ensinar, né? Um tulco. Mas o Maitreya em si, ele se manifesta através da consciência de cada um. Então, como é que isso deve acontecer? Agora a pergunta: como é que nós devemos fazer com que Maitreya se manifeste no mundo? É pedir para que ele venha? Essa é a grande pergunta. Nós devemos pedir: venha Maitreya, nós estamos esperando. Não é assim, não é assim. A manifestação de Maitreya se dá através da nossa evolução espiritual, do autoconhecimento. Então, a consciência de Maitreya deve se manifestar na consciência de cada um. Então, a tendência no século XX é cada ser humano ficar conectado com essa consciência de Maitreya, essa consciência superior. É isso? Então, é a era de Maitreya. Então, o nosso mestre diz: a era de Maitreya. O que é a era de Maitreya? Cada vez mais a humanidade tem por dever, né, por finalidade, se integrar com essa consciência cósmica e formar, então, uma nova civilização. A questão não é a projeção de Maitreya em si num corpo físico, simplesmente. A projeção dele em cada consciência. Por isso que o nosso mestre, como é que o nosso mestre afirma do dever de cada um? Cada um deve realizar na face da terra a obra do eterno na face da terra. Cada um deve realizar aqui na face da terra a obra do eterno na face da terra. Então, cada um de nós é um instrumento, é um vaso, é isso? É uma taça, é um santo grau. Cada nós somos uma taça de santo grau para receber justamente essa essência divina e realizar nossa projeção no mundo físico denso. A nossa tendência agora na humanidade é cada vez mais, nós estamos no quarto sistema evolutivo, é tender para o quinto sistema evolutivo, depois sexto sistema evolutivo, sétimo sistema, e acaba essa progressão toda, né? do Manvantara. Mas quinto sistema evolutivo significa o segundo trono deve vir para a face da Terra. Olha só que interessante. O segundo trono deve vir para a face da Terra. Então, nesse momento, quando o segundo trono estiver na face da Terra, vai se realizar aquilo que o nosso mestre falou. A humanidade deverá se tornar uma raça de adeptos. Quando a humanidade se tornar uma raça de adeptos, o segundo trono automaticamente vem e se manifesta na face da Terra. Então, os deuses conviverão com os seres humanos na face da Terra. Então, é uma coisa maravilhosa. Tudo isso é um esquema fantástico explicado pela teoria, pela ciência iniciada das idades, que não consta da ciência oficial. Não consta da ciência oficial, mas, por enquanto, mas deverá contar cada vez mais nesse panorama de expansão do conhecimento através da progressão da nossa evolução, através do terceiro milênio, que é a era de Maitreya. Isso. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: o universo é uma necessidade, uma ideia e um sopro de Deus? Exatamente. O universo é o manifestado. Isso. Deus. Só que esse Deus, quando nós falamos Deus, não se refere a nenhum Deus que nós conhecemos. Né? Todos os deuses que nós chamamos são manifestados, estão restritos, eles estão limitados. Tudo que é manifestado é limitado. É isso? Então, tudo aquilo que a gente denomina como Deus, os deuses, é que existem no universo de forma harmônica, eles são manifestação de algo superior. Nós chamamos, então, de o eterno, ou o Tati, né? ou o absoluto. Esse absoluto, isso aí faz parte do ensinamento de Blavatsky, né? de Helena Petrov Blavatsky, e do nosso mestre, Augusto Mestre, professor Henrique de Souza. Numa determinada circunstância, este eterno, de imanifestado, ele projetou de si algo que se caracterizou por manifestado.
Agora, esse manifestado é maia, ilusão. Tudo que nós vemos ao nosso redor, ou pelos nossos olhos, ou pelas fotografias, pelos aparelhos eletrônicos, ou pela nossa percepção em perfis, é maia, é ilusão. Isso. Somente é verdade aquilo que está no campo do absoluto, do tátil. Agora, é um grande mistério. Esse é o grande mistério que a humanidade, o ser humano deve, não o ser humano, que o ser universal deve entender. O ser humano jamais vai entender isso. Veja, o ser humano jamais vai entender isso. Por que o Tati deixou de ir manifestado, ele produziu um manifestado? O ser humano não entende. O Walter jamais vai entender isso. Walter, jamais vou entender isso. Eu só vou entender isso quando eu deixar de ser o Walter. Quando eu abandonar todas essas minhas limitações humanas e me tornar um ser super-humano. E todos nós vamos nos tornar seres super-humanos um dia, todos. Isso é inevitável, todos. Eu, o meu semelhante, todos da humanidade, todos os seres do universo se tornarão seres humanos. Aí, nesse momento, é possível, então, começar a entender esse mistério, que justamente essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Por enquanto, nós não podemos dar uma resposta específica. Não há quem dê essa resposta. Não há quem dê. Mas essa resposta virá. Essa resposta virá através do conhecimento da verdade. Como é que se conhece a verdade? Conhecendo a si mesmo. Justamente, Deus está dentro de nós. Autoconhecimento é conhecer o Deus que existe dentro de nós. À medida que nós caminhamos pelo autoconhecimento, através do conhecimento do Deus que existe dentro de nós vamos entrando e tendo nesse conhecimento e tendo a possibilidade de entender esse mistério dessa relação do imanifestado com o manifestado no nosso universo. No universo. Outra pergunta do Júlio Teixeira. Equivocou-se com a mitologia e a divindade negou. Serve para que o seu pensamento? Com relação ao positivismo, professor. Bom, eu acho que essa pergunta está relacionada àquilo que eu falei sobre a mitologia, né? Isso. Equivocou-se com a mitologia e negou a divindade. Serve para que seu pensamento? Aí, bom, isso já entendi. Essa pergunta realmente é difícil de se escrever essa pergunta, que é muito complexa. Realmente, o nosso irmão Júlio escreveu bem, mas é uma pergunta muito complexa. Então é assim, devemos considerar o seguinte, se a ciência acadêmica nega a mitologia e nega a divindade, para que serve o seu pensamento? Serve o pensamento, serve. Nós não podemos negar a importância da ciência acadêmica. A ciência acadêmica avançou um pouco o sinal, né? Se nós verificarmos no século XVIII, já no século, não no século XIX, século XVIII, 1700 e tanto, né? Nós tínhamos os iluministas, né? Aquela corrente de iluministas. Né? Os iluministas que fizeram? Separaram a religião da ciência. É isso? Então, disseram, não é possível estudar religião junto com a ciência ao mesmo tempo. Ou de maneira mais simples, o dogma e a ciência. Então, eles separaram. Ciência é ciência, dogma é dogma. Não é isso? Mas, veja bem, os iluministas não negaram a religião, nem o dogma, nem Deus. Isso é importante. Os iluministas do século XVIII, né, 1700 e tanto, eles não negaram a existência de Deus. Eles apenas diziam que o importante era não misturar a ciência com o dogma, a religião. Isso é importante. Agora, no positivismo, não. O positivismo foi mais além. O positivismo vai mais além do que o iluminista. Ele nega a divindade. Então, a divindade não existe. Então, aliás, se alguém dentro de uma universidade defender uma tese tentando provar a existência de Deus, ele está fora da universidade. Perde o título, a sua carreira terminou. Se ele tentar, através da ciência, tentar trazer um enunciado a respeito da existência dele, está fora da universidade. Perde a credibilidade. Essa é a limitação da ciência acadêmica. A ciência acadêmica, então, agora, a ciência acadêmica é ruim?
é errada? Ela não é errada, é o necessário, foi o necessário para o desenvolvimento da ciência no século XIX e XX, né? E uma parte do século XXI. Foi necessário isso, porque nós devemos considerar também que, no início, existia essa possibilidade da contaminação do pensamento científico com o dogma. Isso também não dá, né? Não dá, não é possível. O conhecimento científico com o dogma. Né? Eu posso citar apenas uma questão do conhecimento científico com o dogma. Né? Jesus dizia o seguinte: Jesus fazia milagres. Ou seja, não é isso? A religião diz, o dogma diz, Jesus fazia milagres. Agora, pela ciência acadêmica, isso não é aceito que Jesus faça milagres. Não é isso? A ciência acadêmica diz, não, Jesus nunca fez milagre, porque aquilo é tudo invenção. Alguém viu aquilo e fez contou uma história fantasiosa a respeito do milagre. Mas a ciência superior, ela vai mais além. Ela diz, não, Jesus produziu determinados efeitos. Não são milagres, mas é a utilização das leis universais. Então, na verdade, a ciência iniciada ela faz o quê? Uma harmonização. A ciência iniciada das idades, ela não elimina a ciência acadêmica. Eu quero deixar bem claro isso. A ciência iniciada das idades, ela não elimina a ciência acadêmica, dizendo que ela está errada. Não. Apenas ela diz assim, a ciência acadêmica está equivocada. Ela está ainda engatinhando. A ciência acadêmica está engatinhando. É uma criancinha. Vamos falar de maneira mais objetiva? A ciência acadêmica, a nossa ciência é uma criancinha que não desenvolveu ainda a sua capacidade da intuição, do entendimento superior. Mas a ciência inicial das idades tem esse objetivo, fazer a harmonização da ciência acadêmica com a ciência superior. Tanto que, pela ciência inicial das idades, não se nega que Jesus fez milagres, só que dá-se uma outra explicação. Então, disse o seguinte, Jesus não fez milagres, ele usou as leis da natureza para realizar aqueles procedimentos. Veja bem, então, Jesus foi científico. Se a gente analisar bem, ele agiu cientificamente de acordo com a ciência iniciada das idades. Agora, como é que ele pôde realizar milagres? Pelo seu poder que ele tinha de dominar a si mesmo. O nosso mestre diz, todo aquele que domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. É isso. Vou repetir, o nosso mestre afirmou, professor Henrique José de Souza, aquele que domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Então, como Jesus dominava a si mesmo, ele dominava as leis da natureza. Ele fazia coisas que nós consideramos milagres, porque a ciência acadêmica não consegue entender esse fato. Não consegue entender esse fato, não é verdade? Então, como é que Jesus faz um paralítico andar, faz um morto ressuscitar e faz uma série de milagres, né? Então, isso a ciência acadêmica não fala. Então, é isso que eu quero dizer. A ciência acadêmica ela está certa dentro do seu campo, mas é limitada. Então, o processo todo não é eliminar a ciência acadêmica, é fazer com que ela se desenvolva. Agora, como é que a ciência acadêmica se desenvolve? Através de livros, escrevendo livros? Vamos desenvolver a ciência acadêmica escrevendo livros maravilhosos? Não. A ciência acadêmica se desenvolverá com a evolução dos cientistas. A evolução, digo, interna. No momento que os cientistas forem atingindo o autoconhecimento, através da iniciação, a ciência então vai mudando. A ciência vai mudando. Ela vai se tornando uma ciência ampla e restrita, que vê tudo sob um aspecto não dogmático e não materialista também. Nem dogmático, nem materialista, mas dentro de uma realidade específica do universo, explicando os fenômenos todos de maneira correta, baseada na ciência iniciada das idades. Então, é isso que eu queria explicar. Ô, professor, para a ciência acadêmica, a constituição do universo veio de que fator? Foi algo assim acontecendo espontaneamente ou foi uma sequência de fatores? A ciência acadêmica não dá explicações. Como é que a ciência acadêmica diz que foi o Big Bang? Aliás, nós sabemos que o Fred Hoyle, que foi o construtor dessa ideia no início, ele foi ridicularizado.
esse Big Bang, na verdade, foi um termo pejorativo, né? Muitos que viram essa ideia chamaram de Big Bang, grande explosão. Foi uma brincadeira que fizeram, mas pegou, no nome ficou. Big Bang foi uma forma, uma brincadeira que fizeram para dar essa Big Bang. Né? Então, a ciência diz que houve um momento em que tudo estava num ponto, um pontinho quase de uma concepção matemática. E esse ponto explodiu. Explodiu, né? Em questão de segundo formaram-se segundos, frações de segundo, formaram-se os átomos, etc. Depois, isso aí foi se expandindo, formando galáxias, etc, etc. Mas não se dá realmente uma noção de como surgiu isso. Hoje, se nós investigarmos os tratados, nem os tratados científicos, a gente não tem condições, não somos especialistas nisso, mas se a gente vê na internet os vídeos, né, as palestras dos entendidos, físicos, etc., existe uma grande pergunta. Tudo bem, tem o Big Bang, um pontinho que explodiu. E o que está antes desse pontinho? O que está do outro lado? O que está do outro lado? A ciência não sabe resolver. Está tentando resolver. A física quântica hoje tem mecanismo de entendimento, de raciocínio, de observações, para tentar entender o que estava do outro lado. A ciência iniciática sabe. Ela sabe exatamente o que tem. Isso aí são as noites e os dias de Brahma. Pronto, está resolvido. As noites e os dias de Brahma. Né? Nós temos aqui Pralaya, depois desce, passa pelo Pantulaya, aí se expande no Manvantara. É a explosão. Né? Quando passa pelo Pantulaya e forma o Manvantara, forma o Big Bang. Esse é o Big Bang. Então, aquele pontinho do Big Bang é justamente o Pantulaya. Só que por trás desse ponto tem uma outra vivência do universo de maneira não objetiva, de maneira potencial. Não é não existência, de maneira potencial. De maneira potencial. De maneira, vamos dizer assim, manifestado, mas de maneira potencial. Depois, no Manvantara, nós temos de maneira manifestada, mas de forma objetiva. Isso. Então, o mundo das causas e o mundo dos efeitos. Né? Está. Então, nós vemos que a ciência não dá essa explicação. Mas o pior da ciência é que ela critica quem, dentro da ciência, tenta abordar esse assunto. Isso que é terrível. Assim, se alguém, dentro do campo da ciência, tentar estabelecer algum pensamento, algum sentido de conexão entre esses dois aspectos, né, do aspecto superior e inferior, ele não é bem recebido. Porque, então, ele é chamado de anticientífico. Ele é um sujeito anticientífico. É isso que deve mudar no terceiro sistema. Né? Então, aliás, nós temos hoje uma corrente de pensamento, né, que não é considerada ciência pelos cientistas, mas ele é chamado inteligente design, projeto inteligente. Muitos cientistas, ou muitos que a ciência diz que não são cientistas, se preocupam em estudar o porquê das causas, né? Como estuda as causas, mas em bases bastante profundas, né? Inclusive na microbiologia, estudando as bactérias, né? Estudando as bactérias. Isso tem. Olha, isso aqui que eu estou falando tem na internet. Se pesquisarem na internet, tem palestras, tem vídeos, então não precisa ficar procurando nas bibliotecas, tem na internet. Assuntos muito importantes, de boas fontes. Então, os cientistas vêm, esses que estão no campo do Intelligent Design, eles começam a estudar as bactérias e começam a perceber que a bactéria ela tem uma bactéria, ela tem uma célula, né? Uma célula tem o núcleo, o protoplasma, tem a cápsula, tem tudo, né? Mas ela tem os flagelos também, né? Os flagelos são aquelas anteninhas que ela tem para se locomover. E eles fazem um estudo sobre os flagelos, olha só. Ultramicroscopia, um ultramicroscópio, estudo dos flagelos, e chegam à conclusão de que esses flagelos não podiam ter surgido de uma maneira aleatória ou de uma maneira instantânea, não. Então, tanto que os estudiosos desse campo dizem que aquela bactéria, os flagelos, parece com uma linha de montagem. As peças são encaixadas.
são encaixadas aqui, e aqui vai formando o flagelo, vai formando a bactéria. Então, e realmente a evolução é uma linha de montagem. Lá, o Henry Ford foi o primeiro que fez uma linha de montagem no mundo, né? Fabricou carro, né? Então, o que ele fazia? Ele não fazia um carro todo, ele fazia por peças, fazia as peças, e hoje, depois juntava as peças e fazia o carro. Hoje já nem tem mais fabricante de carro, né? Existem as montadoras, as montadoras. Então, as montadoras representam aquela marca de um carro, então eles mandam os seus desenhos, seus projetos para os fabricantes das peças, depois recebem as peças prontas e vão montando. Os técnicos, não os operários, vão montando peça por peça e o carro sai pronto com as montadoras. E o universo é assim também, uma grande linha de montagem. Cada setor específico faz uma linha de montagem. Uma linha de montagem muito específica foi justamente o nosso surgimento, os nossos corpos hiperfísicos. Né? Como é que nós surgimos? Nós temos um corpo físico denso, um vital, um astral, um mental, e a tríade superior. É uma linha de montagem. As hierarquias foram trazendo peça por peça e foi montando toda a nossa estrutura. É uma linha de montagem através das hierarquias. A última peça que foi ativada em nós foi a tríade superior, foi justamente na Lemúria. Né? A última peça que foi ativada, a tríade superior. Então, nós somos uma montagem. Agora, nós temos que fazer funcionar essa peça. Foi nos dado um potencial. Mas agora, a nossa missão, como hierarquia Giva, é fazer esse corpo todo funcionar de maneira adequada. Nosso corpo físico denso, o vital, o astral, o mental e a tríade superior. Isso, através do quê? Da nossa consciência. Então, isso tudo é a linha de montagem, que a ciência não aceita isso. Mas, com o tempo, agora no terceiro milênio, as coisas vão se encaixando, vão se encontrando, e vai chegar um dia que vai dar esse pulo extraordinário. Muito bom, professor. O Gerson Ribeiro faz uma colocação. O universo é o verso do uno. Então, a gente pode compreender que o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Exatamente. O universo é o verso do uno. Então, nós temos uma unidade, não é isso? E a multiplicidade. A multiplicidade é o verso do uno. Agora, uma coisa eu quero dizer. Veja bem, é incrível. É uma coisa incrível para se dizer. Veja, o uno forma multiplicidade, mas ele não se divide. Vejam bem, ele provoca a multiplicidade, mas não se divide. Ele permanece uno. É algo incompreensível, matematicamente, aritmeticamente, é impossível. Eu digo assim, 1 dividido por 2 dá 2, né? Partícula subatômica, por menorzinha que seja, tem todo o universo dentro dela. Olha que coisa impressionante. Uma partícula subatômica tem em si o universo dentro dela, de forma potencial. Porque o universo não se divide. Não se divide. Tanto que nós não somos múltiplos, nós somos um. A humanidade é um monte de gente? Não, é um só. Nós somos um ser só. A nossa Maia, pelo nosso sentido ilusório, nós percebemos que, por exemplo, eu digo assim, existo eu, fulano, ciclano, beltrano. Não, todos nós somos um só. Tudo no universo é uma coisa só, unidade. Agora, nesse sentido de projeção, por isso que no verso do Uno, acontece então o surgimento da Maia. Nós entendemos que é a multiplicidade, mas não, em cada partícula dessa multiplicidade, o universo inteiro está ali dentro. Isso é uma coisa impressionante da gente entender, difícil da gente entender. A unidade permanece íntegra. Maiavicamente, ela aparece como diversificada, mas não, a unidade não se decompõe, permanece íntegra. Muito interessante, professor. E o Júlio Teixeira comenta... É fantástico. É fantástico, é genial. Fantástico. É genial. Deus absoluto. Deus. Agora, eu não falo só em Deus, né? Eu falo do absoluto, do Tati.
Na verdade, Deus é uma projeção do Tati, né? Deus é projeção do Tati. Veja, nós temos então, veja bem, no nosso sistema solar, nós temos aqui o Tati, né? Que deu origem ao Sol central. O Sol central dá origem ao primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. O primeiro trono é um Deus. O segundo trono é outro Deus, regido por um outro Deus. E o terceiro trono é regido por outro Deus. São três deuses. Três deuses. Só que são deuses relativos, são maiávicos, eles são maia também. A única coisa verdadeira é justamente o eterno, que dá origem a tudo isso. Né? Então, a gente fala Deus porque a nossa teologia nos leva a falar isso. Né? Por exemplo, eu falo assim, com a graça de Deus. Né? Quando me refiro na internet, né? Nas minhas comunicações, eu falo graças a Deus. Mas, na verdade, o certo seria falar assim, graças a Tati, graças ao Eterno. Mas se eu falar isso, ninguém vai entender. Não vai entender, não porque eles não entendem o que eu estou falando, é porque eu estou usando uma linguagem que é justamente da teosofia iniciática das a ciência iniciada das idades. Né? Então, aquilo que é absoluto é o Eterno, o Tati. E não há entendimento, nós não sabemos o que é. Nós não sabemos o que seja o Tati. Eu estou falando isso, não, a nossa mestra Helena Petrova Vaz afirmou isso. Nós não sabemos o que é Tati. E é impossível a mente humana entender isso. É isso. Mas sabemos que é a origem de tudo, né? A origem de tudo. Agora, eu vou falar, Deus é absoluto? Não, Deus não é absoluto nesse sentido. Né? Se eu disser assim, o primeiro trono é absoluto? Não, não é absoluto. O segundo trono é absoluto? Muito menos. O terceiro trono é absoluto? Muito menos. Nenhum Deus é absoluto. O absoluto é o Tati. É isso? É o eterno, que nós não sabemos o que é. E ele projeta os deuses. Dele vêm os deuses, nos diversos níveis de consciência do universo. Né? E tanto que ele vai se projetando, está dentro de nós, como nós falamos, ele se projeta em tudo. Dentro de nós, em cada partícula atômica, ele está presente em tudo. Deus está presente em tudo, em tudo. Qualquer grãozinho no deserto, Deus está ali. Qualquer partícula subatômica, Deus está ali. É uma coisa fantástica isso mesmo. Então, essa distinção. Os deuses são a projeção desse eterno, do Tati. Né? Essa é a questão. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: conhecer a si mesmo seria ser você mesmo? Exatamente. Conhecer a si mesmo. Agora, veja bem. Agora eu pergunto assim: ser eu mesmo? Eu vou me referir a mim. Ser o Walter? Não. O Walter é uma ilusão, maia. O Walter não existe. Vocês estão olhando para mim? Eu não existo. Não existe. É apenas uma coisa passageira. É transição. Eu não sou o Walter. Estou passando pela experiência de Walter. Eu estou passando pela experiência de Walter. Daí, na outra reencarnação, eu vou me encarnar como Maria. Vou ser uma mulher, suponhamos. Além de agora, você vai passar por uma experiência feminina. Vai ser Maria. Eu vou ser Maria? Não, eu vou passar pela experiência de Maria, depois de Josefa, depois de André, e assim por diante. Né? Então, a gente vai passando por experiências. Agora, conhecer a mim mesmo não é ser eu mesmo. Não, é ser muito mais do que isso. É trazer esse Deus para fora. Trazer esse Deus que está dentro. Cada um de nós, trazer esse Deus que está dentro de nós para fora. Para fora. Então, nós temos que resplandecer nessa forma. É por isso que é o tema do livro que eu escrevi, A Aurora dos Deuses no Braço de Ouro. A Aurora dos Deuses. A Aurora dos Deuses é o quê? Nós estamos na noite, nessa noite da inconsciência. Vivemos na noite da inconsciência, do adormecimento. Mas nós temos a aurora. O que vai despertar a cada um de nós? Não, é o Deus que existe em nós. Vai despertar para a infinitude, para o universo. Então, conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Seguindo a mesma linha de pergunta, a Vera Antônia Teixeira diz: conhecer a si mesmo é conhecer o seu lado sombra e o seu lado luz? Exatamente. Através do autoconhecimento, nós chegamos.
a esse conhecimento do lado da sombra e do lado da luz. Agora, é claro que devemos dizer o seguinte: nós não podemos estigmatizar, né? A sombra é o mal, a luz é o bem. Não é assim. Não é assim. A verdade, a sombra, ela faz parte do processo. Essa sombra tem que evoluir até o ponto de encontrar com a conceituação básica da luz. Nós temos que fazer este encontro da luz e da sombra. Encontro das luzes e da sombra. Que, na verdade, é a treva, né? A gente foi em Moisés, ele dizia assim: no princípio era tudo trevas. Por que trevas? Porque o bem e o mal, a luz e a sombra estavam unidas, no mesmo contexto. Daí Deus diz assim: faça-se a luz. Fez a luz, mas fez a sombra também. É isso? O certo é dizer assim: Deus disse: faça-se a luz e a sombra. Esse é o certo. É isso? Porque ele não podia fazer só a luz. Se ele criou a luz, a sombra está ali presente também, porque faz parte dessa polaridade. Então, o certo seria dizer assim: Deus disse: faça-se a luz e a sombra. Ou seja, polarize-se. Que as trevas se polarizem para formar o mundo objetivo. Agora, é claro que nesse processo de descida, é isso, para a inconsciência, o ser humano, ou a consciência que está no mundo objetivo, ele começa a agir de maneira não iniciática, não superior, e produz efeitos antievolutivos. Então, a gente fala que é o mundo das sombras. O mundo das sombras, na verdade, é o processo antievolutivo, né? E o mundo da luz é o processo evolutivo. Agora, nós temos que transformar. Agora, conhecer a si mesmo é conhecer o seu lado de sombra? Não. Conhecer a si mesmo é transformar essa sombra em luz. Ou seja, fazer com que essa sombra se aproxime da luz e forme um todo novamente integral. Agora, para que essa luz a luz e a sombra se aproximem, é um aspecto vibracional que deve interagir nesse caso. É um processo vibracional. Não é verdade? Veja bem, nós, como seres humanos, veja só que interessante, como seres humanos, nós agimos como sombra, não é verdade? Agimos como sombra, fazemos guerra, né? Matamos os outros, matamos animais, sujamos a natureza, não amamos o próximo, isso é sombra. Mas, veja bem que interessante, o homem age como uma sombra, mas tem a luz dentro de si. Isso que é impressionante. Ele age como sombra, mas tem a luz dentro de si. A luz está adormecida. É isso? Então, como é que ele faz para transformar essa sombra em luz? Não é transformar somente a sombra em luz, é fazer com que essa luz desperte também. À medida que ele vai trabalhando a sombra e a luz, ele vai despertando a luz e essa sombra vai se aproximando da luz, até que formar um todo único, forma uma unidade novamente. É isso o que nós somos, o verso do uno. Não é verdade? O autoconhecimento nos leva para o universo, a verdade universal, una. Nós somos o verso do uno. Então, somos o verso, a polaridade. Então, esse é o conhecimento básico. Não é renegar ou eliminar a sombra. A sombra faz parte do processo. É fazer com que essas duas partes se interajam e se harmonizem perfeitamente até atingir um estado de unidade, novamente universal. Com conhecimento. É um assunto difícil, não é fácil. É um assunto muito difícil de ser explicado, de ser entendido para nós seres humanos. Mas os mestres têm esse conhecimento e tentam explicar para nós de maneira o mais clara possível todo esse mecanismo que existe nesse processo do autoconhecimento, da evolução e assim por diante. O Júlio Teixeira ele brinca um pouco com a sua afirmação, professor. Mas eu quero que exista. Se não existir, eu vou ficar bravo. Existe o quê? O senhor não falou que o Walter não existe? Eu digo assim, olha, voltando lá para aquele pensamento, né? O pensamento lá do fundador, um dos fundadores da nossa ciência, né? O Descartes, né? Descartes. Ele falou assim: penso, logo existo. Penso, logo existo.
Agora eu vou mais além. Eu nunca li isso em lugar nenhum, isso veio na minha intuição. Eu nunca li isso, intuitivamente me veio isso na intuição. Saber dos livros, depois no livro também, né? Então, eu posso dizer assim, mais especificamente: eu penso, logo eu penso que existo. Eu penso, logo eu penso que existo. Então, se eu penso, eu digo, eu sou o Walter, moro aqui na rua tal, número tal, tenho amigos, faço isso, faço aquilo, né? Mas isso tudo é ilusão. Agora, é claro que a nossa existência como personalidade é importantíssima, é importante, não tô desprezando. É bom que exista o Walter, o Pedro, o Júlio, o Antônio, a Marta, a Ruth, todos, né? Todos, é muito importante, porque isso faz parte, é um processo que faz parte do processo evolutivo. Né? Então, cada um de nós pode contribuir para a evolução, dando o melhor de nós para a evolução do universo. Não estou renegando, né? Então, mas só que é importante salientar isso, que a nossa existência ela é efêmera, mas é maiável. Né? E ali, por isso que Jesus falou, vós sois Deus. Vós sois Deus, exatamente. Foi isso que a Maria Teresa Ruiz de Oliveira coloca. Foi por isso que Jesus afirmou: vós sois deuses. Exatamente, vós sois Deus. Exatamente. É por isso que Jesus falou. Interessante que a religião não entende isso. Viu? Eu nunca vi, não estou falando de uma religião específica, eu nunca vi um agente religioso ou um determinado agente religioso, seja de religião for, explicar isso de Jesus. Por que ele disse, vós sois Deus? É justamente por isso, que Deus está em todos nós. Não é só em nós, está em tudo, em tudo. A menor partícula, Deus está ali presente. De maneira integral. Isso é importante, de maneira inteira, integral. Integral. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: o fim da polaridade vem com o fim do julgamento? Então, veja bem, os julgamentos são fases que nós passamos na humanidade em que há um ajuste kármico, né? É claro que eu devo dizer o seguinte, que mesmo no mundo não polar existem acertos também, não kármicos, porque o nosso sistema de organização no mundo objetivo é o karma, a lei do karma, né? Mas no mundo superior, do Akasha para a minha caixa, a lei do Dharma. E aqueles que vivem no Akasha e no Akasha superior, no além Akasha, eles têm compromisso com a lei do Dharma. O processo não é idêntico ao karma, é diferente, mas eles têm compromisso com a lei do Dharma. Dharma, né? Então, eu não vou dizer, o julgamento não é parecido com o nosso, mas tem uma aferição. Uma aferição de comportamento é feito lá também, né? Quer dizer, todos têm que, de maneira bastante simples, todos têm que andar na linha, né? Todos que têm que andar na linha no universo. Não existe foro privilegiado, né? Todos têm que andar na linha para fazer esse perfeito evoluir do universo, né? Tanto que o nosso mestre, ele fala, né, isso, das quedas, né? Ele diz, um dos ensinamentos dele, ele falou o seguinte, existe queda em cima, no meio e embaixo. Isso. Então, Deus pode cair também, como já caiu, nós sabemos. Né? Existe queda dos deuses também. Né? Então, aliás, o Wagner, né, ele, ele, ele falou o Crepúsculo dos Deuses, né? Uma ópera, Crepúsculo dos Deuses. O que é o Crepúsculo dos Deuses? É uma guerra final entre todos os deuses, é uma guerra final entre todos os deuses lutam entre si, o crepúsculo dos deuses se exterminam. Mas depois, na ópera, diz que sobrevive uma parte da humanidade sobrevive e dá andamento a esse processo. O meu livro é o contrário do Crepúsculo dos Deuses. Não é o Crepúsculo dos Deuses, é a Aurora dos Deuses. Então, significa os deuses, nós somos deuses, é isso? Esquecidos, lutamos entre nós. Nós lutamos entre nós. Né? Nós não nos atritamos, não atritamos no mundo. Então, uma guerra de deuses, uma guerra de titãs. Nós somos, né? Mas ainda inconscientes. Mas nessa aurora dos deuses, nós vamos suplantar tudo isso e entender justamente essa questão. Aí, quando nós suplantarmos, passarmos para um entendimento acástico ou agora em Akasha, deixa de existir o julgamento pela karma, mas continua a existir um acerto pela lei do Dharma. Do Dharma. Então,
todo ser que vem do universo superior, por exemplo, um mestre que se encarna na Terra para ensinar, ele não vem, normalmente, ele não vem através de um efeito kármico, ele vem de um efeito dármico, ele vem cumprir um dharma, né? Às vezes, uma consciência superior vem para reajustar o final da sua evolução, para fazer a sua passagem definitiva, né? O caso de Buda, né? A iluminação, né? O Buda é um ser que veio da Lua, né? Na Lua ele já era um ser humano, ele veio para a Terra nessa, na forma de um arate, né? Chamado arate. Ele veio com a consciência humana, mas faltava para ele aquele final, é isso, a sua sublimação final, naquele estágio, né? Aí que se deu então a sua iluminação. Justamente aí, quando ele fez a sua iluminação, ele passou da área do karma para a área do dharma. Olha a explicação. Ele quebra a roda de samsara, a roda de causa e efeito. Ele deixa de viver no universo do dharma e passa a viver no universo do karma, do dharma. E ele não nos abandonou, ele continua aqui. Jesus foi a mesma coisa. Não estou falando de Jesus ou Cristo, estou falando de Yoshua Ben Pandira. Ele também fez a mesma coisa. Ele fez a sua iluminação também. Ele quebrou aquela roda de Sansara e passou definitivamente para o mundo do Dharma. Do Dharma. E isso é uma lei universal, ninguém escapa disso. É lei universal. Todos nós teremos que passar por este momento de iluminação. Isso é inevitável. É inexorável e inevitável. Todos passarão por isso. E o autoconhecimento também dá esse guia, né, professor? De a gente também saber se posicionar, né? Exato, o autoconhecimento nos dá essa guia, né? Essa guia. Porque, veja bem, se a gente for seguir isso. Não vou ter que criticar a religião. Também, a religião é importante. A religião é importante. Não se pode viver num país onde não existem religiões. A religião é importante, que ensine Deus, a existência de Deus, a existência de seres iluminados, tudo, né? Mas só que a religião, no modo vulgar, ela é ligada ao dogma, né? Ao dogma, né? Então, a fé. A pessoa acredita, mas não precisa acreditar, não precisa entender nada, é só ter fé. Não é simplesmente isso, a pessoa precisa entender. Não é somente ter fé, precisa entender como as coisas funcionam. Não é verdade? Então, a religião é necessária. A religião é necessária. Mas muito mais necessário ainda é o autoconhecimento. A pessoa entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. E isso é dado na Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus fala isso. Né? Quando ele faz a Santa Ceia, oferece o vinho, né? De maneira simbólica. Né? Ele diz, oferece o pão e diz, esse é o meu corpo. Oferece o vinho, tomai e bebei. Pegai e bebei, esse é o meu sangue. Significa, façam aquilo que eu fiz. Isso, evoluam. Passem pelo processo de iluminação. Então, isso aí chama-se Eucaristia. Isso? A igreja tem esse processo. A pessoa toma hóstia, né? É muito importante na igreja isso. A pessoa toma hóstia, faz a sua comunhão com o Cristo, mas muito mais do que a comunhão com o Cristo, é com o seu Cristo interno. Fazer a harmonização com o seu Cristo interno. A tríade superior, a parte superior é a Atman, é o Cristo interno. Fazer a comunhão com o Cristo interno. Isso é importante. Não é verdade? Então, tudo isso é muito importante de maneira simbólica, mas de maneira objetiva, iniciática, é de uma grandeza muito grande e é necessário ser entendido para que haja uma evolução realmente perene e permanente. E por que nas religiões as pessoas ficam tão preocupadas com essa questão do julgamento, né, professor? Bom, o julgamento faz parte do processo, né? O julgamento faz parte do processo. Isso é inevitável. Existem grandes julgamentos, pequenos julgamentos, né? Agora, a verdade, nós estamos sendo julgados a cada instante. Né? A cada instante, no julgamento está sendo julgado. Nós estamos sendo julgados a cada instante. A cada minuto que eu vivo, eu estou projetando um futuro para a minha frente. É isso? Isso aí está acarretando uma responsabilidade kármica para o futuro. É isso? Isso acarreta, isso vai ter um julgamento, vai originar um julgamento.
Mas a lei é constante, é constante. É claro que no processo evolutivo, conforme os mestres nos afirmam, é preciso haver um remanejamento da estrutura da sociedade, então é feita, às vezes, uma cisão, né? Uma separação, uma reorganização dos grupos, né? Organiza-se os grupos, né? Para que haja uma perfeita... É que nem uma escola. Uma escola a gente vê uma sala de aula, todo mundo já frequentou a escola, né? No primário, né? No curso básico, né? Sempre tem, uma escola é inevitável, sempre tem aqueles bons alunos, os médios e os bagunceiros, né? Sempre existe. Tem os bons, né? Alunos muito estudiosos, tem os médios, média, e tem aqueles bagunceiros, que estão lá para zucrinar, bagunçar. São ruins? Não são ruins, cada um tem a sua característica, por várias condições, ou por a sua própria natureza interna, ou a própria educação, a própria condição kármica, mas isso tudo tem que ser avaliado. Né? Mas aí que acontece? No fim do ano, os maus alunos não estudam, vão repetir de ano. Né? É o julgamento. Né? Aqueles maus alunos, bagunceiros, que não estudaram, não tiram notas boas, vão repetir de ano. Os bons passam de ano direto. Os médios vão fazer exame, tem que fazer exame para ver se passam ou não. Agora, aqueles bagunceiros acabam não passando de ano porque tem mais notas, então vão ter que repetir de ano. Então, o julgamento não é mau, é uma repetição de ano para um reaprendizado. Né? O julgamento não é mau, é reaprendizado. O professor, o Guazelli pergunta o seguinte: até 3005 estaremos religados? Não, nós estamos... A humanidade vai passar por um religamento muito grande, já está passando. Né? O julgamento, vai existir uma seleção, já está existindo uma seleção na humanidade. Né? Uma seleção de grupos. Né? Então, é claro que grande parte da humanidade não vai conseguir chegar a constituir uma nova civilização em 3005. É impossível, né? Como eu falei, os maus alunos, né? Aqueles maus alunos vão ter que repetir de ano, não dá. Não é possível se colocar um mau aluno numa classe de nova, passar de ano. Né? Então, os maus alunos vão repetir de ano. Então, vão ter que refazer isso em outros globos. Nosso mestre chama de globos obscuros. Vão refazer o reaprendizado, não perdem o processo evolutivo, vão refazer o aprendizado. Né? Agora, aqueles que estiveram unidos, foram uma elite espiritual, né? Esses vão formar realmente uma unidade para a formação de uma nova civilização. Mas é verdade, todos chegarão lá, em diferentes tempos. Um mais cedo, outro mais tarde, mas todos chegarão lá. Aonde? Na evolução que vai conduzir a consciência humana para o estado super-humano, para o além-acaso. Bom, professor, chegou o momento de eu dar o recado, né, da nossa próxima roda de conversa. Essa próxima roda de conversa será na terça-feira, toda terça-feira, o mesmo horário, às 20h40. Então, a roda de conversa será sobre corpo, alma e espírito. Então, será no dia 14 de setembro de 2021, no mesmo horário, às 20h40, tá? E o apresentador será o Tarcísio Espósito Filho, tá? A sinopse da roda de conversa será a genealogia humana, corpo, alma e espírito. É composta de 7 princípios ou elementos, cada qual com a sua função, né? Seja a mais densa ou a mais sutil. Como equilibrar estas partes para a conquista da consciência. Então, o tema realmente vai ser muito interessante, fascinante, e eu convido todos vocês a prestigiar o canal 3005, a prestigiar a nossa roda de conversa e prestigiar os nossos amigos, o Tarcísio Espósito Filho, né? O pesquisador, expositor, a nossa moderadora, Daniela Troncoso, e o nosso mediador, Eduardo Nunes. Prestigie a nossa roda de conversa, será na terça-feira, dia 14/9, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos, professor, as pessoas que participam com pergunta, colocam opinião e tudo mais, e eu queria desejar um bom final de sábado, um bom domingo,
Bom final de semana. E, professor, agora eu passo a bola para o senhor, suas considerações finais. Estamos terminando o nosso encontro, né? Isso. Estou muito feliz, muito agradecido a todos, muito contente com tudo, né? E não percam a terça-feira, vai ser maravilhoso com o nosso irmão Tarcísio, né? Maravilhosa a exposição, ele sempre tem exposições maravilhosas. Né? E para todos eu digo, até terça-feira, até sábado que vem no novo encontro, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.